Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado. Vamos olhar para o que está acontecendo no mercado do boi. É um ano de início interessante de ser analisado, principalmente por conta de uma estabilidade em patamares que estão sendo considerados relativamente bons pelos produtores, mas temos alertas aí para fazer, principalmente para você poder se proteger ao longo do ano. E quem traz esses alertas para a gente é o meu amigo Gustavo Rezende, consultor de gerenciamento de risco lá da Stonex. Está aqui já na tela comigo, seja bem-vindo, viu, Gustavo? Obrigado por estar aqui com a gente já nesse início de ano, ajudando a gente a entender um pouquinho mais da dinâmica e principalmente trazendo cenários que são possíveis de acontecer aí, que podem interferir nessa continuidade de preços aí da arroba do boi gordo. Vamos começar entendendo esse momento, Gustavo. É um momento aparentemente tranquilo aí, sem grandes alterações de preços, por conta de uma oferta restrita. Dá para dizer isso, Gustavo? Bom, muito bom dia, Alex. Obrigado aí pelo convite, começando mais um ano, né? E é o que você falou. O mercado do boi começa bastante estável, né? Com poucas notícias, né? Que tem feito o mercado ir seja para um lado ou para o outro. E segue bastante aí balizado, falando em preço de São Paulo, nos seus 245, 250, às vezes pontualmente até algum negócio um pouquinho mais alto, mas para nós aqui está bem balizado nessa faixa desde o final do ano passado, né? E isso tem a ver com a oferta, Gustavo. Pois é, sim. Os negócios do mercado físico ainda estão andando mais ou menos devagar. A gente entende que as chuvas elas atrasaram, mas essas chuvas voltaram agora no mercado, nesse começo de 2024. A expectativa é positiva para o clima, tá? Então, janeiro, fevereiro, março, as expectativas de um período mais chuvoso e tende a deixar esses animais dentro da fazenda, tá? Então, a gente entende que essa oferta menor está colaborando para um preço firme e tende a colaborar para continuar, né, nesse curto prazo, aí, nessas próximas semanas, talvez até nesses próximos meses, esse início de 2024, colaborar para o mercado pouco ofertado e esses preços ainda firmes, tá? Equilibrados aí, provavelmente nos atuais patamares. Porque nesse primeiro momento a gente não tem ainda aquele boi pronto já para o abate por conta das pastagens debilitadas que começaram a se desenvolver aí recentemente com a volta das chuvas. No entanto, a partir do momento que a gente tiver pastagem, a gente tem também a possibilidade de gerenciamento do pecuarista desses animais, né, Gustavo? Sem a necessidade de uma enxurrada de oferta, né? Com certeza, né? O que é bem interessante, porque já tem mais ou menos uns 2 ou 3 anos que a gente tem visto a primeira metade do ano com preços geralmente mais firmes, mais equilibrados. Diferente do segundo semestre, que nos últimos 2, 3 anos, o segundo semestre foi pior. Né? Exatamente por isso. Por essa capacidade do suporte das pastagens dar esse tom de oferta. É que às vezes, no segundo semestre, como os animais são confinados, a oferta tem que vir para o mercado e a oferta acaba trazendo mais volatilidade para a cotação. Né? E o que a gente entende é isso que está acontecendo hoje. As chuvas elas atrasaram. Então, as chuvas atrasando, você tem uma menor disponibilidade de animal pronto nesse momento. Né? E tende a ter também isso continuar, porque mesmo depois que eles já estiverem já com peso, já pronto para abate, mas dá ainda, né, para ir regulando essa oferta. Então, é por isso essa expectativa que essa oferta mais reduzida hoje isso pode continuar. Né? Não só porque atrasou as chuvas, mas também porque elas retornaram. É, isso é importante de dizer. Ok, então temos aí a possibilidade de, nesse primeiro momento do ano, a continuidade dessa firmeza, por conta desse controle da oferta, digamos assim, sem grandes surpresas de demanda, né, Gustavo? Não dá para esperar muito de demanda diferenciada que possa reverter, estimular, enfim, mudar essa situação, não, né? Não, por enquanto eu acredito que não. Tá? Falando já sobre a demanda hoje, chamou a nossa atenção desde o final do ano passado foi o mercado interno.
Então, a demanda interna, fazendo primeiro uma retrospectiva, 2023, a demanda interna surpreendeu positivamente, ajudou muito. Então, a gente foi um ano que a gente aumentou os nossos abates sem um grande aumento das exportações. As exportações ficaram praticamente estáveis. Então, se você abate mais e envia menos, quer dizer, começou a ficar mais carne para o mercado interno. E ainda assim, o preço subiu no mercado doméstico, né? No finalzinho, mas no final do ano passado. Então, o boi casado hoje está equilibrado ali na sua casa dos 16,50, 16,50 já desde o final do ano passado. E a nossa expectativa, embora o consumo interno dê uma piorada agora nessa virada de ano, a gente acredita que isso tende a se manter mais ou menos equilibrado ainda, né, com o mercado interno em 2024 ganhando, continuar, né, com essa relevância maior. Sobre exportação, aí já agora fazendo perspectiva para 2024, China deve continuar como principal parceiro, mas a gente vê um potencial muito interessante em Estados Unidos, por conta de virada de ciclo, disponibilidade menor, um consumo lá que ainda segue bastante fortalecido. Então, a gente, para 2024, embora a China vai continuar sendo um parceiro comercial importante, a gente pode ter uma diversificação maior, que é muito bem-vindo, e provavelmente com os Estados Unidos pode surpreender também positivamente. Muito bem. Bom, mas daí, você estava me falando, Gustavo, que temos essa condição de início de ano, mas temos aí possibilidades de 3 riscos ao longo aí desse primeiro semestre, principalmente. Que riscos são esses, hein? Primeiro e segundo semestre também, né? Que riscos são esses e por que o produtor precisa ficar atento a eles e se proteger? Pois a gente começa o ano com certa estabilidade, indo bem, obrigado, né? Mas a gente aqui nesse plano acaba também, às vezes, tendo que olhar o que pode dar errado, né? Para poder antecipar esse movimento e conseguir se proteger, se caso o mercado vá onde você não quer que o mercado vá. Quais são esses principais riscos que a gente está tomando mais cuidado para esse ano de 2024? Primeiro, os 2 primeiros pontos são atrelados à oferta, porque é a oferta que geralmente incomoda mais sendo baixista para a cotação. E a primeira oferta de boi, de pasto, depende com cuidado em relação à cadência, né? A distribuição da oferta nesse primeiro começo, nessa primeira metade de 2024. O que eu quero dizer? Como a gente vinha comentando, as chuvas atrasaram nessa temporada, então atrasou um pouquinho a engorda desses animais. Agora as chuvas vieram, com a expectativa das chuvas continuarem. O El Niño já está perdendo força, então a gente está indo para uma neutralidade climática. Se isso se confirmar, a gente vai ter chuva em janeiro, fevereiro e março. Em abril e maio já tende a começar a cortar chuva. Nesse cenário, a gente pode estar carregando um estoque maior de animais. Quando as chuvas cortarem, essa oferta vai precisar começar a vir para o mercado para liberar a pastagem. E aí a preocupação é essa oferta acabar acontecendo muito concentrada nesse final de safra de capim, como expectativa podendo acontecer ali para maio, provavelmente. Então, até antecipando, diferente do que aconteceu no ano passado, que o final de safra de capim aconteceu em junho, né? Então, nosso medo, o primeiro risco essa uma concentração de oferta de animal de pasto por essas condições climáticas. Dependendo do tamanho dessa concentração, isso pode provocar uma queda significativa nos preços. Pode, né? Aí, claro, que aí a gente vai depender também de demanda, exportação, câmbio, vai ter outros fatores, mas é um fator, sim, baixista do preço, né, nesse final de safra. Muito bem. Então, bom, esse é o primeiro risco. Exato. Esse seria, então, o primeiro risco. Segundo, a gente não acredita que 2024 vai ser uma virada de ciclo pecuário muito importante, já muito proeminente. Quando a gente olha para o histórico, no passado mais recente, nos últimos 2 ciclos pecuários, né, de virada, a gente teve 3 anos de maior abate de fêmeas, né? E esse seria, então, o terceiro ano. Então, se a gente for seguir, a gente ainda teria um terceiro ano de um abate de fêmea importante. Tá? O preço do bezerro
Nesse ano, ele janeiro de 2024, ele está bem menor do que janeiro de 2023. Então, a gente entende que ainda está, a margem da cria ainda está muito, muito ruim. Então, ainda não está incentivado ainda o represamento dessas vacas. Tá? Então, eu não acho que talvez a oferta de vaca vai ser tão expressiva, incomodar tanto como aconteceu no ano passado. Tá? Mas eu acho que é algo ainda para ficar atento, porque eu acho que ainda tem vaca que pode vir como descarte, vir para o mercado. Ainda tem uma oferta de fêmea, que é um risco do primeiro semestre. Então, esse seria o risco 2. Um ciclo pecuário ainda incomodando um pouco menos do que ano passado, mas eu acho que ainda pode ter uma vaca aí para atrapalhar em precificação do boi, tá, no mercado pecuário. Fosse o E segundo risco. esse é o segundo risco, perfeito. Também com potencial de pressionar preço aí, ou seja, risco negativo para o produtor. O que mais, Gustavo? Exato. Né? E esse, assim, vejam, são dois riscos, não é para curtíssimo prazo, tá? Porque eu acho que a oferta no curto prazo ainda é uma oferta curta, ainda sustentando o preço. Né? Quanto que eu estou preocupado para isso? Final de safra de capim ali, abril e maio, provavelmente. Né? Ou dependendo de chuva, se a chuva se prolongar, isso joga para junho. Tá? Terceiro ponto é a safrinha de milho. Então aí agora a gente entra num risco de custos. Né? Isso está totalmente aberto. Né? A gente não sabe como é que vai ser essa safrinha de milho. Tem primeiro um risco em relação ao milho do plantio fora de uma janela ideal, né, que isso pode acontecer, e um risco, talvez é mais importante, das chuvas cortarem em maio, né, exatamente no momento de consolidação da safra. Havendo uma safrinha ruim, a gente tem um milho mais caro para o primeiro e segundo giro de confinamento. E aí você vai ter uma pressão sobre os custos, que pode desestimular, né, fechar os animais dentro do confinamento. Esse já é um fator autista para o preço do boi. Né? Porque se você tem, então, um milho mais caro, desestímulo ao confinamento, a oferta, então, agora, já mais para frente, no segundo semestre, do primeiro e segundo giro de confinamento, essa oferta tem que ser menor. Essa oferta sendo menor, o preço aumenta. Mas aí, a rentabilidade da atividade pode ser menor. Porque você vai estar comprando o milho mais caro. Então, não obrigatoriamente, você vender um boi mais caro ter margem melhor. Vai depender desse custo em relação ao milho. O que a gente tem pensado em relação para se proteger disso são operações de seguros ou travas, né, em bolsa, para você já ter um teto, de saber o preço de maneira bastante antecipada e se precaver se já acontecer uma quebra de safra, da safrinha de milho, você já antecipa esse preço hoje, né, antes disso acontecer, e garante o seu custo de produção mais baixo do que o mercado. Vamos só Se a gente entender. tiver uma safrinha excepcional, ou uma safrinha razoável, boa, que seja suficiente para fazer com que o preço do milho fique mais comportável esse ano, melhor ainda, porque aí você vai comprar um milho mais barato e não compromete tanto custo. Vamos entender por que esse é um problema que a gente precisa levar em conta, e principalmente por causa dessa questão, né, de ganho do produtor, ou de rentabilidade do produtor. Quando a gente analisa o potencial de alta do milho e com o potencial de alta do boi, o potencial de alta do milho é muito maior, né, Gustavo? Pois é, Alex, bom ponto, verdade. Exatamente. Se o boi subir muito de preço, a carne vai subir, e qual que é o problema? É o mercado interno que surpreendeu tão positivamente, né, nesse passado recente, o mercado interno piorar de novo, né, travarem as vendas, né, e aí trava toda a negociação, a gente já conhece bem como é que isso acontece. Então, assim, a gente entende que o boi, a pecuária, ela tem um teto, que é quando esbarra no consumo. Né, e aí o consumo piora, e aí tem aquela dificuldade de conseguir subir muito mais a partir de determinado preço. O milho, não. O potencial do milho, no caso, numa quebra de safra, é um potencial de alta maior. Porque milho mais caro, você pode, tudo bem, o pessoal vai confinar menos, né? Aí também esbarra no consumo, correto. Só que você tem outros caminhos. Né? O milho pode ir para uma usina de etanol, o milho pode ir para uma exportação, o milho pode ir para outro setor de proteína animal.
Então, o potencial de alta do milho, ele, em termos relativos, ele é maior do que o potencial de alta do boi. E aí, o que isso faz? Ele aperta, ele esmaga exatamente a margem, né, do pecuarista. Então, esse é o risco, né, olhando para a rentabilidade, né, da atividade. Perfeito. Bom, você citou aí os 3 riscos e você começou a falar de proteções, né? Que nesse sentido é importante que o produtor, a cada um desses momentos, esteja pelo menos protegido. Como é que ele faz isso, Gustavo? O que a gente faz? A gente, então, olha para os contratos futuros que estão em bolsa, na B3, e esses contratos, eles antecipam para nós, né, como que o mercado está enxergando naquele momento, preço para frente. Então, por exemplo, agora, se a gente considerar o contrato de setembro, tá? O contrato de setembro já vai ser ali, já na boca da colheita da safrinha. Ele está, nesse momento, caindo muito forte, tá? O milho caiu muito nesses últimos dias. Está vindo para R$ 66,40. Esse é o preço nesse momento, base São Paulo. Então, se 66 aí, como é que a gente faz? A gente faz a conta, o quanto que isso representaria no custo de produção, na roupa produzida, na diária, e se isso faz sentido. Né? Isso fazendo sentido, a gente vai pensar estratégias, pode ser via compra de contratos futuros, pode ser via seguros contra a alta do milho, né, que é o jargão do mercado conhece como as calls. E você tem outras ferramentas também, claro, para poder se garantir. Se o mercado do milho subir, você ganha da bolsa para te compensar o milho que você vai precisar comprar, então, mais caro no mercado físico. Então, é assim que funciona essa estratégia de hedge, essa estratégia de proteção. A gente olhou muito para estratégias contra a queda do boi no ano passado. A gente começa olhando 2024 com estratégias mais voltadas até contra a alta do preço do milho para esse ano. Muito bem. Então, temos aí situações de risco que devem ser observadas de perto pelo produtor. Gustavo foi muito, muito preciso aí nos momentos elencados. A questão da concentração de oferta acontecendo na hora que o pasto lá adiante começar a secar de novo. Temos aí um carregamento de animais que ainda não engordaram e até um próprio estoque de animais feito pelo produtor para evitar, nesse momento, uma colocação aí, de animais no mercado. Temos a questão do aparecimento de fêmeas compondo as escalas de abate, que também seriam negativos para os preços. E temos que pensar no que pode acontecer com o milho. Hoje o milho tem um potencial de alta muito significativo aí, por conta do risco da segunda safra aqui no Brasil. Isso já está sendo considerado pelos mercados futuros também. Isso pode... de um lado ser positivo, porque você aumenta o custo e diminui a oferta de animais pelos confinamentos, mas de outro negativo, porque você tem aí a possibilidade do milho subir muito mais do que a arroba do boi gordo, e daí comprometimento da rentabilidade do produtor também é um ponto negativo aí para quem produz. Então, são cenários e todos eles possíveis de serem protegidos, né, Gustavo? Como você bem trouxe aí, o produtor precisa ficar atento e já pensando nesses 3 riscos, já pensando aí nas formas de proteção da arroba do boi gordo, para não ter prejuízo, né, Gustavo? Exatamente. Todos esses riscos aí, eles são mitigáveis, né? A gente pode pensar, por exemplo, proteções... se precaver de uma queda de preço só no final da safra de capim e proteções contra uma alta no preço do milho também mais para frente, né? Assim, a gente está vendo, a gente começa bem 2024, né? Não queria ser tão negativo assim. A minha ideia era realmente só mostrar o que a gente está enxergando que pode prejudicar a atividade ao longo desse ano. O Antônio Carlos está participando aqui com a gente, está dizendo, ainda tem como baixar mais?
Pois é, Antônio Carlos, tem como baixar mais, mas também tem possibilidade de você se defender. Então, procure se informar melhor das formas de proteção aí, para que você não seja pego de surpresa caso esses cenários aconteçam. Obviamente que a gente está falando de cenários aqui, né, Gustavo? Pode ser que lá na frente o preço do bezerro melhore e o descarte de fêmeas não aconteça na proporção que pressione preços, pode ser que a gente tenha uma continuidade das chuvas lá adiante, levando aí um aumento do período de entre-safra aí, que é considerado de entre-safra mais tranquilo. Enfim, tudo pode acontecer, mas hoje a gente está colocando na mesa aqui esses possíveis cenários que vão impactar no preço se de fato eles acontecerem. Certo, Gustavo? Certo, e aliás, viu, Alex, tomara que essas coisas aconteçam. Tomara que a oferta e a demanda seja de tal jeito que o preço do boi suba nesse 2024. Tomara que tudo que eu falei aqui, tomara que eu seja errado. O Antônio Fernandes da Silva pergunta: boa tarde, pelo que eu estou ouvindo, já é previsto tudo isso? São cenários, Antônio, a gente está dizendo isso agora, são cenários possíveis de acontecer. E diante dessa possibilidade, o que você pode fazer é se proteger. Para isso, procure um profissional, procure uma casa que vai te orientar aí a melhor forma de fazer essa proteção, como a Stonex, por exemplo, do nosso amigo Gustavo. Certo, Gustavo? Exatamente, Alex, exatamente isso. Muito bem. Tá aí. São as informações do mercado do boi gordo, uma colocação bem precisa, bem importante aí do Gustavo Rezende aqui pra gente no Notícias Agrícolas. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela participação e volte sempre. Eu que agradeço, Alex, sempre um prazer falar com vocês. Forte abraço, boa semana para todo mundo. Valeu, boa semana para você, até a próxima. Tá aí Gustavo Rezende, consultor em gerenciamento de risco lá da Stonex aqui com a gente. Vamos ver como estão os preços no mercado futuro. Indicações de preços estão da seguinte forma. Janeiro está subindo, 0,32% de alta nesse momento, R$ 248. Fevereiro também em alta, 0,33% a R$ 245. O março, 244,45, também com alta de 0,33%. Abril está estável ali nos 241, uma queda aí de 0,02%. Indicador CPEA da última sexta-feira fechou a R$ 250,40, com uma ligeira alta aí de 0,54%. São os números do mercado do boi gordo. A gente fica aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Obrigado a vocês que estão participando com a gente através do chat do YouTube. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição no nosso YouTube oficial, aí, o YouTube oficial do Notícias Agrícolas. A sua inscrição é muito importante para alavancar aí a nossa audiência, para que outras pessoas possam também acompanhar aí o que está sendo falado e o que está sendo passado. E deixe seu like ali para a gente também, o seu joinha, enfim, que isso também ajuda bastante a gente aqui, tá bom? Grande abraço para vocês, obrigado pela audiência. Daqui a pouco tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. É na sequência, continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.